Esse vídeo foi baseado no livro Introdução à Economia, do professor e economista Gregory Mankiw. O que é economia? A palavra economia vem do grego oikonomos, que pode ser entendida como aquele que administra um lar. Os lares e a economia possuem mais coisas em comum do que imaginamos. Uma família, por exemplo, precisa decidir as funções de cada membro e a recompensa que ele irá receber ao executar tal atividade. O mesmo ocorre na sociedade como um todo. A partir dos atos combinados entre milhões de famílias e empresas, a economia decide o que produzir, a quantidade, quem irá produzir e etc., alocando dessa maneira seus recursos escassos. O que são recursos escassos? Recursos são tudo aquilo que produz algo novo: trabalho, recursos naturais, máquinas, fábricas e etc. Escassez é a natureza limitada desses recursos. Por esse motivo, a administração dos recursos de uma sociedade são tão importantes para o seu crescimento e desenvolvimento. Finalmente, o que é economia? É o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos, que, na maioria das vezes, são alocados pelos atos combinados de milhões de famílias e empresas. Por esse motivo, a ciência econômica é considerada uma ciência social, justamente por estudar o comportamento das pessoas e a maneira como elas interagem e tomam decisões. Além disso, também estuda como forças e tendências afetam a economia como um todo. 10 princípios de economia. Os princípios são divididos em 3 partes: como as pessoas tomam decisões, como as pessoas interagem e como a economia funciona. Esses princípios nos fornecem uma noção mais ampla sobre a economia, por isso são tão importantes. Como as pessoas tomam decisões. Princípio número 1. As pessoas enfrentam trade-offs. E o que é um trade-off? Nada mais é do que uma situação de escolha conflitante. Ou seja, para conseguirmos algo que queremos, abrimos mão de outras coisas. Um trade-off muito comum na história é o armas e manteiga. Quanto mais uma sociedade gasta em defesa nacional, investindo em armamentos, por exemplo, menos ela irá gastar na produção de bens de consumo como a manteiga. Ainda não entendeu? Vamos trazer outro exemplo de trade-off. A partir do momento que você decide estudar 1 hora por dia, está abrindo mão de 1 hora de lazer ou até mesmo 1 hora de descanso. Princípio número 2. O custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. Como as pessoas enfrentam trade-offs, é necessário avaliar os custos e benefícios de cada caminho da decisão que deve ser tomada. Por exemplo, ao decidir frequentar a faculdade, você adquire conhecimento e, posteriormente, melhores oportunidades de emprego. Porém, qual é o custo que isso acarreta? Deixar de ganhar dinheiro por não estar trabalhando ou até mesmo deixar de fazer uso dessas horas em outras atividades, tais como lazer e descanso. Estes são alguns exemplos de custos existentes quando se opta por estudar. Isso é o que chamamos de custo de oportunidade, aquilo que devemos abrir mão para obter algum item. Princípio de número 3. As pessoas racionais pensam na margem. O que é uma pessoa racional? É aquela pessoa que faz o máximo para alcançar seus objetivos. E o que é uma mudança marginal? É um pequeno ajuste em um plano de ação. Como assim? Ao realizar uma pequena mudança no plano de ação inicial, a pessoa racional analisa se o benefício é maior que o custo e, se for, a mudança vale a pena. Princípio de número 4. As pessoas reagem a incentivos. O que é um incentivo?
algo que induz a pessoa a agir. Pode ser uma punição ou recompensa. Como as pessoas racionais tomam decisões baseadas no custo e benefício, elas respondem a incentivos. Por exemplo, se o preço da manteiga aumenta, isso se torna um incentivo para que as pessoas comprem e consumam menos manteiga. Como as pessoas interagem? Princípio 5. O comércio pode ser bom para todos. O comércio entre dois países é favorável para ambas as partes. Cada país pode se especializar naquilo que faz de melhor e desfrutam, assim, de uma maior variedade de bens e serviços. Princípio 6. Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Uma economia de mercado é uma economia que aloca recursos por meio das decisões descentralizadas de muitas empresas e famílias quando essas interagem nos mercados de bens e serviços. Segundo o economista Adam Smith, as famílias e empresas, ao interagirem em mercados, atuam como se fossem guiadas por uma mão invisível que as levam a resultados de mercados desejáveis. Um instrumento que a mão invisível usa para conduzir a atividade econômica é o preço. Os preços se ajustam para direcionar a oferta e a demanda. Princípio 7. Às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos mercados. A mão invisível pode fazer maravilhas apenas se o governo garantir o cumprimento das regras e mantiver as principais instituições da economia. Por exemplo, direito de propriedade, que nada mais é do que a habilidade de um indivíduo de possuir e exercer controle sobre recursos escassos, fazer valer o direito sobre aquilo que produzimos. Esse direito deve ser garantido e mantido pelo governo. Além disso, o governo deve intervir quando existir uma falha de mercado, ou seja, uma situação que o mercado por si só fracassa ao alocar os recursos com eficiência. Como a economia funciona? Princípio 8. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Cidadãos de países com renda elevada têm melhores condições de vida do que aqueles que vivem em países de baixa renda. Quase todas as variações no padrão de vida podem ser atribuídas à produtividade. Uma vez que a taxa de produtividade de um país determina a taxa de crescimento de sua renda média. Princípio 9. Os preços sobem quando o governo emite moedas demais. A grande quantidade de moeda emitida gera o que conhecemos por inflação. E o que é inflação? É um aumento do nível geral de preços na economia, ou seja, as coisas começam a ficar mais caras. Na maioria das vezes em que países possuem uma inflação alta e persistente, é devido justamente à emissão elevada de moeda, que acaba sendo desvalorizada. Princípio de número 10. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. O aumento na quantidade de moeda na economia estimula o consumo, ou seja, a demanda por bens e serviços. E o aumento da demanda ocasiona uma alta nos preços. Com as vendas indo bem, as contratações aumentam e o desemprego diminui. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Mande sua sugestão para o e-mail que está aparecendo na tela. Obrigada por assistir e até a próxima!